Amém, irmãos? Então, hoje, mais uma vez, um privilégio estar com vocês aqui. E hoje vou falar, sobre quando a resposta não vem. Quando nós estamos esperando em Deus e parece que fomos esquecidos por Ele. Quando nós estamos no momento da nossa vida em dificuldades, aonde parece que Deus não está fazendo ou ainda está fazendo diferente de como nós esperamos que Ele estivesse fazendo. A verdade é que existem alguns momentos da nossa vida que sentimos assim. E na Bíblia, possui um texto que eu acredito que expressa bem isso para nós meditarmos hoje, e eu quero compartilhar com você. Era uma família que estava passando por um momento muito dramático. Essa história, então, é a história de Marta, Maria e Lázaro. A família a qual Jesus amava. Uma família muito importante para Jesus. E vamos lá, João capítulo 11, versículo 6, versículo 1 ao 6. Eu vou me ater praticamente aos versículos deste capítulo de João. Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta nesse capítulo já, pode ficar. João capítulo 11, eu vou ler do 1 ao 6. Amém? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Amém? Então, aqui nós temos Jesus, uma família que possuía um relacionamento com Jesus, um relacionamento, quando você vai ver as Escrituras, íntimo, porque por inúmeras vezes Jesus esteve na casa desta família, em Betânia, o lugar onde Jesus gostava de estar. Então, era uma família que possuía um relacionamento com Jesus, eles eram íntimos de Jesus. Mas, você sabe, talvez não te contar, eu vou te contar pela primeira vez, mas até mesmo aqueles que são íntimos de Jesus, que têm um relacionamento com com ele, essas pessoas ainda assim, enfrentam problemas, momentos difíceis na sua vida. Ser um cristão não significa que ser um cristão não significa que você não vai passar por aflições. Pelo contrário, existem muitas aflições que o cristão passa, inclusive pela sua fé, inclusive por ele se posicionar a favor de Cristo. Mas significa, sim, que nós vamos ter a quem recorrer. Eu até posso passar por aflições, mas eu tenho a quem recorrer. E esse a quem eu tenho a recorrer é aquele que venceu o mundo. Jesus disse certa vez em João, capítulo 16, 33, ele disse o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Então, a paz que nós recebemos não é a paz nossa, que vem de mim, a paz das circunstâncias e do momento que eu estou vivendo. A paz que Deus tem para mim é ter paz nele. E ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não é porque você é um cristão, não é porque você tem um relacionamento com Jesus hoje, que você estará isento de passar por dificuldades, de passar por problemas. Não. Você não está livre das aflições,
mas você possui aquele que venceu todas elas. E você possui aquele que concede uma paz sobrenatural que nós não podemos ter e possuir em nada que está à nossa volta e que existe aqui na Terra. E veja bem, é interessante você ver aqui que o trecho que nós lemos acima, existem dois momentos que falam sobre o amor de Jesus por esta família. No primeiro momento é quando as irmãs de Lázaro enviam a mensagem, é uma carta a Jesus, uma pessoa que foi levar a mensagem para ele, e na mensagem diz o seguinte: Jesus, né, aquele a quem tu amas está enfermo. Olha só o entendimento que Marta e Maria tinham do amor de Jesus sobre eles, sobre Lázaro, né? E isso era muito evidente. Mas você vê que no final do trecho, né, João, no versículo 6, né, ele diz que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus te ama, eu quero dizer para você. Jesus, o Criador, ele é o verbo que estava desde a criação com Deus, ele te ama. E te ama em todo o tempo. Ele amava Marta, ele amava Maria, né? Mas ainda assim, eles passaram por um momento difícil. Sabe, essa questão do amor de Deus, o amor de Jesus sobre nós, precisa ser algo que ele é absoluto dentro de nós. Precisa ser uma convicção. E o que é uma convicção? É daquilo que eu não sou movido facilmente ou daquilo que eu sou firmado sobre. Isso é uma convicção, ela é um fundamento para a minha vida, para a minha fé. Nada pode nos separar do amor de Deus. E eu vou te dizer, inclusive os problemas não podem. Então não é porque você está passando por um momento difícil que Deus não te ama, que Jesus não te ama. A Bíblia deixa claro, a família sabia que Jesus os amava, e também a Bíblia declara que Jesus os amava. Então, aquele problema, aquela doença, aquela enfermidade de Lázaro não pôde alterar nada no amor que Jesus tinha sobre ele. Eu sou amado no dia bom, mas também sou amado no dia mau. Você também. É preciso que nós venhamos a entender que o amor de Deus, ele não é transitório, ele não é circunstancial, ele é sempre o mesmo. E Paulo afirma no capítulo 8 da carta aos Romanos que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus. Nada é nada. Eu sei que quando você pensa nessa questão que nada pode me separar do amor de Deus, que nada pode me separar da sua bondade, nada pode me separar das coisas boas que ele tem para me dar. Isso é verdade também, mas isso é uma parte. O amor de Deus, ele é muito mais elevado do que aquilo que acontece no meu dia a dia. Ele nunca é desassociado da minha vida prática, mas a minha experiência com esse amor, ela é uma experiência de convicção eterna. Ele me amou e isso basta porque a palavra dele, a palavra de Deus, diz que ele me amou. Mas, às vezes, nós estamos cercados por momentos assim e clamamos a quem diz nos amar tanto, que foi o caso de Marta, foi o caso de Maria. Jesus nos ama, nós temos um problema, Jesus nos ama e tem o poder e nós temos uma enfermidade. Jesus nos ama, tem o poder para curar e eu tenho uma enfermidade, então eu tenho a solução do meu problema, porque eu tenho Jesus. Isso é verdade? É verdade. Jesus é a solução de tudo o que nos cerca. Tudo o que acontece comigo, seja bom ou ruim, está nas mãos de Deus e ele tem o poder de alterar todas as coisas. Quando essa mensagem ela é enviada, aquele a quem tu amas está enfermo. Houve uma demora da parte de Jesus. Havia uma expectativa, eu acredito, no coração de Marta e de Maria. Quando Jesus souber que Lázaro, a quem ele ama, está enfermo,
Jesus vai largar tudo o que está fazendo e vai vir aqui nos visitar, vai vir aqui na nossa casa, vai impor as mãos sobre Lázaro e ele vai ficar curado na hora e nós vamos voltar a vivermos como era antes. Eles pensavam que a resposta de Jesus ia ser imediata. Ele iria largar tudo e ir até eles. Mas não foi isso o que aconteceu. Ao invés de Jesus ir orar com o enfermo, que foi o que eles esperaram, Jesus ele envia uma outra mensagem. O que ele fala diante daquilo? Diante da mensagem que ele recebeu? Eu imagino, não sei se foi uma mensagem verbal ou escrita, eu imagino que foi escrita. Jesus recebeu, leu aquilo, olha, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Elas esperavam que ele fosse até a casa de Lázaro para orar com ele. E Jesus pega, olha, pode dizer para eles que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. Então, ele envia algo. Eles esperavam que Jesus enviasse a cura. Jesus enviou uma palavra na qual eles permaneceriam firmes. Mas ainda assim, depois de enviar a palavra, ele não foi imediatamente no próximo momento, na próxima hora, no mesmo dia. A Bíblia diz que ele ainda demorou mais 2 dias aonde ele estava, fora o percurso para ele chegar até onde Lázaro morava, que era em Betânia. Então, o que nós aprendemos aqui a respeito disso? Primeira coisa, o nosso tempo é um. E o tempo de Deus é outro. Eu sei que a nossa tendência é ser imediatistas, a nossa tendência é querer a solução mais rápida, mais simples, mas Deus nunca se move sem um propósito. E havia um propósito, não foi Deus quem colocou Lázaro de cama, senão como que ele iria curá-lo da doença que ele mesmo colocou em Lázaro? Não, não foi Deus. Deus foi lá e desfez a morte, desfez a enfermidade. Então, qual era o propósito? Glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. Jesus, ele está sempre no controle de tudo. Eu quero te dizer hoje, nessa situação que você acha que Deus está demorando, que as coisas não se desenrolaram, que as coisas não aconteceram ainda, eu quero te dizer algo. Jesus está no controle da situação. Assim como estava no controle da situação de Lázaro. Ele sabe muito bem o que está por acontecer, ele sabe muito bem o que ele está por fazer, ele sabe tudo. E por isso, ele pode permanecer na posição de descanso e de confiança. Você imagina você receber uma mensagem de alguém que você ama muito, que ele está com uma doença grave. Qual que ia ser a sua postura na hora? Eu preciso ir lá rapidamente. Por quê? Porque é algo muito sério. Eu não sei, talvez, quanto tempo essa pessoa vai suportar, ou se eu posso ajudar de alguma maneira, mas você veja que Jesus, quando ele recebeu aquela informação, ele recebeu aquela mensagem, ele se manteve sereno. Por quê? Porque Jesus ele está na posição que governa todas as coisas. Ele está na posição da onde tudo está consumado, tudo está feito, ele está controlando, isso está fora da vontade dele, mas ele tem o poder de pegar essas coisas e fazê-la cooperar para o bem daqueles que são amados por ele. Trazer glória aonde nós sabemos aflição. Então, Jesus permanece nessa posição de descanso e confiança porque ele sabe, ele está no controle, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que está por acontecer. E essa é uma posição que nos deixa livre do medo, das ansiedades. E isso está disponível para mim e para você. Eu acho lindo, até o pastor John compartilhou hoje, João capítulo 6, eu gosto muito também da multiplicação de pães e peixes. Tem um trecho que eu fico admirado com ele, da maneira como Jesus está no controle das coisas. Eu vou te mostrar aqui, capítulo 6 de João, versículos 5 e 6. Haviam 15 mil pessoas para alimentar, haviam 5 pães e 2 peixinhos, era impossível, um problemaço. E Jesus não queria mandar as pessoas embora, nós vamos dar de comer para eles.
E Jesus falou então para os discípulos, olha, vocês não vão dar de comer para eles. Eles ficaram, como isso é impossível? E aqui entra Jesus falando. Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Para alimentar 15.000 pessoas é uma fortuna que se gasta. E Jesus sabia que era uma fortuna. Jesus sabia que os discípulos iam dar pulos, porque como que vai acontecer? E aí a resposta de Filipe, né? Não é a resposta de Filipe, aí Jesus ele continua aqui, né? Mas dizia isto para o experimentar, para testá-lo, para colocá-lo nessa posição. Por quê? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia da necessidade das 15.000 pessoas, o problema. Jesus sabia da escassez dos 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus falou, olha, Filipe, vamos, dá comida para eles. Compra pão para todos eles. E como isso? Por que Jesus estava tão sereno? Porque ele sabia bem o que estava por fazer. Eu quero dizer para ti, Jesus sabe muito bem o que ele está por fazer na sua vida, na sua história, na sua família, na sua empresa. Ele sabe muito bem. Por isso, o que você está dizendo que a demora é Deus mostrando para você que tudo está no controle dele. Tudo está nas mãos dele. Nada foge do poder de Deus. Amém? E aqui em Lázaro não foi diferente. Não foi diferente. João 11:11 diz assim, isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus estava conversando com os discípulos e ele falou, ele dormiu, ele morreu, mas eu vou lá para despertá-lo. Os discípulos entenderam, então, que ele estava bem porque estava dormindo. Então, ele está bem, mestre. Jesus falou, não, o nosso amigo Lázaro, ele morreu, mas eu vou lá para ressuscitá-lo. Isso é uma coisa muito, muito forte, porque Jesus tem um decreto, Jesus tem evidências, mas ele não se move por elas. Ele se move sempre pelo propósito por detrás dessas circunstâncias. Ele procura fazer com que isso coopere, né, para o bem daqueles que estão envolvidos. Então, na morte de Lázaro, Jesus está no controle. Sim, assim também ele está no controle da minha vida. Ele sabe de tudo. Aquela enfermidade ele declarou, ela não será para a morte, ela será para a glória de Deus. E aí entra um ponto, é preciso crer, é preciso confiar, mesmo contra esperança. Mesmo contra esperança, é preciso confiar. Conforme os dias passaram, Lázaro aqui, ele morreu. Mas Jesus falou que aquela enfermidade não era para a morte. Como que Lázaro, então, morreu? Jesus estava mentindo? Seria mentira o que ele disse, essa enfermidade não é para a morte? Não. Por quê? Porque Deus tem uma maneira diferente de trabalhar da nossa. A nossa mente humana, ela é incapaz de prever ou de saber a grandeza das obras que Deus está por fazer ainda. A expectativa de todos era que Jesus chegasse lá, a tempo ainda, e orasse com Lázaro e ele fosse curado. Por quê? Porque foi o que ele disse, essa enfermidade não é para a morte, então a enfermidade não vai matá-lo. Agora você imagina, depois de Jesus dizer que a enfermidade não iria matá-lo, iria ser para a glória de Deus, porque foi a mensagem que eles receberam, quando Lázaro morre, o que acontece? Todos perderam a esperança, porque todos esperavam uma cura, e uma cura não seria mais possível. Sabe, muitas vezes eu e você, nós temos uma promessa de Deus, nós temos uma palavra que nós recebemos no nosso coração a respeito de algo, e quando vê, nós recebemos um decreto, uma porta se fechou que contraria totalmente o que Deus disse.
e nós pensamos, Deus falou e eu entendi errado, ou quem falou mentiu, ou Deus não é verdadeiro, ou a sua palavra não tem firmeza em nada. Nós questionamos por quê? Porque humanamente, logicamente, nós não vemos uma solução. E isso foi o que aconteceu aqui. No versículo 20 e 21 do capítulo 11 de João ainda, diz mais, Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. O Senhor teria orado com ele, ele teria sido curado. E Maria, versículo 32 também, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 37, mas alguns obtiveram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus tinha uma fama, ele tinha curado muitas pessoas. E naquele momento as pessoas ficaram pensando, ele, primeiro, Marta e Maria, tu falou que ele não iria morrer, mas iria glorificar com essa enfermidade. Ele morreu. Se o Senhor tivesse chego a tempo, se o Senhor tivesse intervido antes, não teria esse problema crescido tanto. Ou ainda, aqui, as pessoas que estavam lá, no caso aqui, eram os judeus. Ele falou, olha, se tu curou outros, o cego, por que você não curou esse? Se com uma palavra você curou o servo do centurião, por que não deu uma palavra de cura para que ela se manifestasse sobre Lázaro mesmo à distância e ele vivesse? Todos estavam esperando mais um milagre, mas Jesus não. Jesus estava esperando mais glória. Todos acreditavam na cura de Lázaro, mas Jesus não. Ele acreditava na sua ressurreição. A mente deles não podia acompanhar o que Jesus estava por fazer. Talvez você hoje está nessa condição em alguma área da sua vida. Eu não sei qual é, mas o Espírito Santo sabe, ele está falando com você. E nessa área você pensa, não há mais solução. Se Jesus tivesse feito algo antes, quando eu era mais jovem, se antes eu pudesse ter tomado decisões melhores, se meu casamento não tivesse chegado a esse ponto, se a minha empresa não estivesse nesse momento tão difícil, se meu ministério não tivesse passado por esse problema, se Jesus tivesse agido antes, se eu soubesse disso mais cedo. Eu converti com 14 anos, mas a minha sensação era esta. Se eu tivesse conhecido Jesus mais cedo, como melhor teria sido. Mas o problema é que nós vemos não como Deus vê. Deus tem uma outra maneira de trabalhar. Ele tem uma outra maneira. Sabe, às vezes nós podemos nos sentir como essa família se sentiu abandonados por Deus. E às vezes nós podemos fazer essas perguntas que eu te disse aqui. E aí? Onde estava Deus? Você orou pela conversão de um familiar, nada aconteceu. Restauração de um casamento, parece que se distanciou mais ao ponto de que o vinho virou água. Você orou pelo milagre financeiro, até mesmo uma transformação na sua vida, no seu estilo de vida. Nada aconteceu. Sabe por quê? É porque Jesus quer mais do que isso. Jesus quer mais glória. Ele deseja ressurreição. E para experimentar a ressurreição, às vezes nós vamos passar pela morte. Jesus não nos coloca em nenhum desses problemas. Eles acontecem com todas as pessoas, inclusive aqueles que são amados por ele. Jesus, ele não nos coloca em momentos como esse. Às vezes são nossas escolhas que são erradas, mas ele pode pegar esses momentos difíceis e fazer com que todos eles cooperem para nosso bem e revelem ainda maior glória, ainda maior poder. E o que eu acho tremendo é porque Jesus, ele não se esquece da sua palavra e ele nos relembra ela. Sabe essas promessas que você recebeu no seu coração, que você talvez hoje até desistiu dela, chegou nesse momento da sua vida, tem coisas que você tinha recebido da parte de Deus, palavras, sonhos no seu coração que você desistiu dele, que Deus te deu. Mas Jesus está aqui hoje para te lembrar
algumas coisas sobre isso. Eu vou ler versículo 23 ao 27, diz assim: declarou-lhe Jesus a Marta: teu irmão há de ressurgir. Foi o que ele disse. Sabe, lembra que eu falei? Essa morte não é, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória. Então eu vou dizer, eu reafirmo a palavra. Essa morte agora vai glorificar, porque ele vai ressurgir. E Marta, no primeiro momento, nem entendeu. Marta disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição nos últimos dias. Veja bem, irmãos, a morte é um inimigo terrível. E aqui, né, existia isso, esse inimigo terrível. E eu sei que existem situações em que nós podemos, aparentemente, humanamente, parecer que nós perdemos. Se você não sabe, existem cristãos que praticamente todos os dias estão sendo mortos no Oriente Médio, simplesmente pela sua escolha de fé. Eles perderam? Não. Porque a morte, que hoje os tem por um breve tempo, foi vencida por Jesus. E eles vão ressurgir naquele dia. E vão desfrutar da glória que está reservada para aqueles que não negaram o nome de Jesus, mesmo diante a face da morte. Só um adendo aqui para você entender que existem derrotas que nós estamos contando ela antes do tempo. Não acabou ainda. Jesus, ele tem a palavra final. E segue. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Jesus vem e pega Marta, eu acredito, pelos ombros e fala: eu vou te dizer a verdade, Marta. Abre o teu coração agora. Essa palavra vai entrar dentro de ti, vai entrar fé. Eu sou a eternidade. Eu sou o caminho e a vida. Eu sou aquele que venceu a morte. Crês nisso? E Marta fala: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu é o Cristo e o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tu és quem tem a palavra final. Tu és quem tem a autoridade sobre mim. Jesus está falando hoje para você. Eu sou o Cristo. Eu sou o que tem a palavra final. Jesus tinha enviado a mensagem antes, mas ela não foi suficiente. E Jesus retoma com Marta e fala: eu estou no controle de tudo, Marta. Não duvide, não duvide. Se você se sente sem saída hoje, como Marta, como Maria, Jesus é a saída. Talvez você tenha um diagnóstico definitivo. Talvez a calculadora sua já decretou a falência da sua empresa, das suas finanças. Talvez você e seu cônjuge chegaram à conclusão de que não há mais amor. Mas Jesus diz para ti: isso ainda vai ressurgir. Assim como Lázaro ressurgiu, isso ainda vai ressurgir. Não chegou ao fim. Amém? Amém? Não desista. Entenda. Comece a crer no que Jesus te disse, e isso vai acontecer. Aqui Marta é transportada para esse nível de crer naquilo que Jesus está falando que vai acontecer. As coisas que Jesus faz, ela transcende a nossa imaginação. Não somos capazes de compreender aquilo que ele quer fazer. O que Jesus faz é maior do que a nossa lógica, maior do que as nossas forças. O que Jesus faz é infinitamente mais. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder que opera dentro de você é de Jesus, não é do seu pensamento positivo, não é das suas forças, mas é da força que é nele, do poder que é nele. E esse poder é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa ou é capaz de pedir. Talvez você está pedindo uma solução para o seu problema hoje. Jesus está falando: não é essa. Vai ter mais glória. Talvez você está pedindo que eu ganhe na Loteria Federal. Vai ter mais glória. Essa não tem glória. Eu me lembro nesse período de pandemia, uma empresária conhecida nossa, ela queria vender a sua empresa por uma mixaria para se livrar da dívida, que ela tinha ficado com muita, muita dívida. Tinha tido que demitir funcionários, todas aquelas questões terríveis.
E eu conversei com ela, chegou a parar no hospital, irmão, chegou a parar no hospital de aflição. Eu falei para ela, olha, Deus é poderoso para fazer algo, eu não sei. Pastor, mas não tem como, olha só, olha as contas, eu não consigo nem fazer um novo empréstimo, porque o banco, né, que eu tenho 20 anos, conta lá, não me dá a isenção da parcela que eu estou devendo para me fazer um novo e pagar tudo. Mas Deus vai fazer. E Deus fez. Em menos de 2 meses, ela pagou tudo aquilo que estava para trás. E a empresa ressurgiu das cinzas para um momento muito, muito melhor. O que é isso? É Deus decretando algo. É Deus falando que só acaba quando Ele diz que acaba. Só acaba quando Ele diz que acaba. Por quê? Porque tudo depende dEle. Não é do poder que Lázaro podia oferecer, mas é do que estava dentro dele. E eu vou ler aqui, estou indo para o fim já, versículo 38 a 44, e aqui o negócio pega fogo. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, respondeu Jesus. Não te disse eu, se creres, verá a glória de Deus? Marta de novo, duvidando. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus já sabia que o Pai tinha respondido. Essa é a fé de quem sabe que é amado pelo Pai. E tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai e o deixai ir. Aquele que estava morto ressurgiu. Olha qual era o contexto aqui, tudo estava acabado, até que Jesus entra em cena. Havia choro, havia luto, havia até cheiro de morte no ar. Mas aquele que tem a palavra final a respeito de tudo, ainda tinha algo a dizer. Eu quero te dizer isso. Jesus ainda tem algo a dizer nessa situação que você está enfrentando. Ele ainda tem uma palavra para mencionar. E quando ele fala, tudo se cala, tudo se curva diante dele. E o que ele falou? 3 coisas ele falou. A primeira coisa, tirai a pedra. O que é tirar a pedra? Você sabe que quando alguém encerra um assunto, ele fala, vamos colocar uma pedra sobre isso. Jesus falou, esse assunto não está encerrado. Pode tirar a pedra, porque eu estou reiniciando esse assunto aqui. Eu estou entrando novamente nessa situação. E agora eu quero que tire a pedra. Tirar a pedra é dizer, ainda há esperança. Jesus está tirando a pedra agora dessa sua circunstância e está dizendo para ti, ainda há esperança. E ele falou outra coisa, crê e verás a glória de Deus, porque quando a pedra é removida, a fé, a esperança vem, e a esperança nos coloca no caminho da fé, nos coloca naquela possibilidade de novo. Uau, vai acontecer, nasce, o seu coração brota novamente, aquele sonho que você tinha enterrado, ele começa a reviver dentro de você, ainda que ele não saiu para fora, ainda que ele está ali só no papel, mas você já pegou o papel e está olhando, e aquilo que você está vendo está borbulhando dentro do seu coração, da sua mente, você começa a ter um monte de ideias. Ele ainda não saiu do papel, mas a fé já entrou dentro de você, porque a pedra foi tirada e a fé inundou o seu coração. E agora Jesus fala mais, vem para fora. A verdadeira fé sempre vai ser uma fé que você verbaliza. Eu possuo um sonho, eu vou viver ele, eu tenho um casamento abençoado, é assim que será a minha casa, eu sou bendito em tudo que eu colocar as minhas mãos, por isso eu prosperarei, eu sou um servo de Deus, por isso aonde eu for, ele estará sempre comigo. Entenda isso. Jesus tinha uma palavra, algo a dizer ainda naquela situação onde todos se calaram, onde todos decretaram que estava acabado, tinha uma pedra colocada sobre aquilo. Mas Jesus falou, ei, não perguntaram o que eu penso sobre isso. Não perguntaram ainda o que eu penso. Eu penso algo, eu penso que hoje é dia de glória, hoje é dia da ressurreição vencer a morte.
É o que Jesus está dizendo para ti hoje. Hoje é dia de glória na sua vida. Hoje é dia de glória na sua história. E há mais. Lázaro, qual que era a condição de Lázaro? Não havia vida em Lázaro, mas havia vida de sobra em Jesus. Lázaro não podia fazer nada. Ele não podia contribuir nem com fé para a manifestação do sobrenatural de Deus. Tudo dependia de Jesus. Tudo estava na mão do Salvador. Tudo estava na mão daquele que não falha. Talvez hoje você pode estar nessa situação. Pastor, mas não tem nada que eu possa fazer. Deus não precisa da sua ajuda. Ele precisa só que você aceite. Aceite aquilo que ele quer fazer. Aceite. Quando Jesus ordenou que Lázaro voltasse à vida, a morte foi obrigada a devolvê-lo. Ela não pôde sustê-lo, não pôde prendê-lo. Então Lázaro agora ressuscita. Jesus é aquele que tem a palavra de autoridade sobre tudo. Se ele não declarou que é o fim, então ainda há esperança. Então ainda você pode crer. Então ainda o seu sonho pode surgir para fora. O seu casamento pode sair da morte. As suas finanças podem ganhar uma nova chance. Jesus ainda tem algo a falar sobre as nossas vidas. Jesus ainda tem algo a dizer. E ele me enviou aqui hoje para dizer isso, que ele vai manifestar glória na sua vida através dessa situação. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é a solução. Não tenho na minha mente, tem coisas que as pessoas dizem, pastor, o que eu faço? Eu posso orar por você. Mas Jesus, ele tem uma palavra e ela vai ecoar dentro do teu peito agora. Feche teus olhos. Eu quero orar contigo. Senhor Jesus, tu és aquele que não se atrasa. Tu és aquele que está preparando a glória por detrás das circunstâncias. O teu propósito é apontar para o Filho, para a cruz, para o teu poder e fazer que nós venhamos a experimentar mais glória. Eu sei, Senhor, que as frustrações, o medo e até mesmo as dores fizeram muitos aqui, Senhor Jesus, se encolherem e desistirem de sonhos, de projetos, desistirem de relacionamentos. Mas hoje eu quero dizer que é tempo de tirar pedra. Esse assunto não está definido. Jesus tem algo a falar. Vem, fala os teus decretos, Pai, decretos de vida, decretos de ressurreição. Vem, Senhor Jesus, com aquilo que é a solução que a terra não vê e não tem, mas que o Senhor nos céus tem de sobra. A vida que é tão abundante em ti, a ponto de a morte não poder suster, não poder segurar a Lázaro, essa mesma vida que ela venha a ser abundante, transbordante em nós, os nossos relacionamentos e tudo que fizemos, a ponto de ela brilhar como o sol da manhã, rompendo com as trevas que hoje nos cercam. Em o nome de Jesus eu declaro isso, Senhor. É um tempo de ressurreição, é um tempo, Senhor Jesus, de dizermos que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ninguém tem maior autoridade sobre nós, a não ser o Senhor. O Senhor vai entrando agora na causa e na circunstância de cada um dos meus irmãos. Eu vou declarar glória e para o teu nome ser glorificado, Senhor. Assim será, em nome de Jesus. Amém.